fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo da fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo da fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Diga! Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar, e chegou. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Sim, Senhor, nós cremos na sua palavra. Aleluia. Nós cremos no Senhor e na sua boa palavra. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Levantamos as nossas mãos e nos rendemos, oh, ao Deus da nossa vida, ao nosso bom pastor. Existe um cântico de gratidão em você. Oh, você pode dizer palavras de amor ao Senhor. Ele é digno, Ele é santo, maravilhoso, Senhor. Nós não temos a nossa vida como preciosa para nós mesmos. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram
Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Sim, nada mais e nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Sim, Senhor, nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz, nada mais e nada mais e nada mais. Oh, nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz, nada mais e nada mais e nada mais. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. À medida em que te conheço Perde o seu valor. e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar todos os dias, cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti, Senhor. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada
ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Sim, Senhor, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga a Ele, por Ele. Estou gastando a minha vida, que eu estou gastando A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Sim, Senhor, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Sim, nada mais e nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Obrigado, Pai. Você mesmo pode fazer a sua oração de consagração ao Senhor. Você mesmo pode falar com Ele. Consagre esse tempo a Ele. Dedique o seu culto. Fale com aquele que está disponível para te ouvir. Fale com aquele que está disponível para te atender, para te alcançar. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 25, diz que a todos Deus dá a vida, o fôlego e supre cada uma das suas necessidades. É esse Deus que está nos ouvindo, aquele que já nos deu tudo. É aquele que é o motivo do nosso encontro, a razão da nossa vida, o
motivo de estarmos aqui essa noite entregando o nosso culto. Nós temos liberdade para falar com o Senhor. Nós temos liberdade para nos direcionarmos a Ele. Ele nos deu esse presente em Cristo Jesus e tudo que nós precisamos é exercer, é fazer, é falar, é cultuar Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade. Nós cremos que esse tempo foi o tempo que o Senhor nos deu. Obrigado por esse lugar. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma família. Obrigado porque nós temos um lugar para te adorar, nós temos um lugar para nos encontrarmos com liberdade. Nós somos muito gratos ao Senhor pela vida, pelo fôlego, por cada necessidade suprida, Pai. E nós oramos por cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Nós declaramos mudanças acontecendo. Nós declaramos um nível maior na sua vida, em cada uma das áreas da sua vida, sendo alcançadas, Pai, por causa da sua palavra. Crescimento entre nós, por causa das suas verdades. Obrigado pela porção poderosa que o Senhor certamente preparou para essa noite. Obrigado por esse banquete precioso que está disponível e que não haverá desperdício entre nós. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Vocês estão bem? Aproveita para conferir que se o seu irmão está bem também, fala com ele. Dá um graça e paz, uma boa noite. Se você não falou com o que está aí à frente, ou com o que está do lado, ou com o que está atrás, aproveita para falar com ele. Esse é o nosso culto, nós somos uma família, nós não estamos sozinhos. Amém, gente? Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Pai, para adorar aquele que é digno da nossa entrega, da nossa adoração. Ele é o motivo do nosso culto. Amém? Eu queria trazer alguns recados para vocês. Eu quero te dizer que o Rema ainda está com as suas matrículas abertas. Você que ainda não fez o Rema, mas que está desejoso de aprender um pouco mais da palavra, eu quero te dizer também que é desejo do Senhor que você aprenda e que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Então aproveita essa oportunidade, não vai deixar para 2027, aproveita, toma esse passo, dá esse passo de fé e vai lá, faz a sua matrícula, aproveita, as matrículas estão abertas e a matéria também está aberta. Inclusive nós estamos aqui com a professora Sânia Evangelista, professora poderosa no Senhor, alguém que de fato é excelente mestre, ensina muito bem. Então aproveita, você pode vir, trazer pessoas com você. A matéria está aberta, a matéria é Realidades da Nova Criação. Então na próxima aula, que vai ser amanhã, você pode estar aqui trazendo convidados. Você pode aproveitar também e aproveitar as ações que o Rema está promovendo para te incentivar. Você concorda comigo, você que é graduado do Rema, você que já conheceu o Rema de alguma forma, você concorda que cada pessoa que você traz, cada pessoa que você visita, aliás, que você convida para visitar uma aula do Rema, uma aula demonstrativa, ou uma matéria aberta, você concorda que você traz para cá essa pessoa com o intuito de que ela também se matricule assim como você? Você concorda comigo? Porque você fica desejoso por aquilo que você já recebeu, você quer que essas pessoas também se matriculem, que elas aprendam, que elas desfrutem daquilo que o Senhor tem promovido na sua vida. Mas isso só acontece por meio do conhecimento da palavra. Então o Rema, ele tem proposto para você algumas ações, por exemplo, a Maratona Rema. Você tem a oportunidade de trazer para cá o maior número de visitantes possível e você pode com isso ser o ganhador de um ano de Rema completamente gratuito. Um ano de Rema grátis para aquele que trouxer, durante esse período da matéria aberta, o maior número de visitantes. Então dá tempo você correr e vale a pena você encher um ônibus aí, um micro-ônibus, traga os visitantes para cá com esse intuito, com esse coração de fato, e de ver essas pessoas terem as suas vidas transformadas. Tem uma outra campanha também que o Rema está promovendo, que é a 1 por 1, a ação 1 por 1. Você convida alguém, ela vindo aqui e ela também efetivando a sua matrícula, assim como você. A cada pessoa que você traz, ela fechando a matrícula, você tem direito a um mês de Rema grátis. Então aproveita essas oportunidades para você, além de transformar a vida das pessoas, conduzindo para esse ensinamento, para esse aprendizado da palavra, você também poder receber esses bônus de um ano, ou de um mês, ou de 5 meses, de 4 meses, não sei. Vai depender de você, vai depender da sua ação em corresponder com essas ações, com essas campanhas que estão propostas. Amém, gente? Amém. E cadê as mulheres? Elas vieram hoje?
o mês de março é o mês das mulheres, né? E aí o Rema também está promovendo no próximo sábado aqui na nossa igreja, dia 28, às 17 horas, o Café Rema para elas. Então aproveita, você venha, traga uma convidada, traga uma amiga. Lá ao final os passaportes já estão disponíveis. E você que não conhece o Rema, é mais uma oportunidade que você tem de conhecer. E você que já conhece, aproveita, pega o seu passaporte, traga alguém com você. Sábado só para as mulheres, os homens vão ficar fora, amém? Ficam lá fora aguardando as suas esposas, mas as esposas devem vir para cá, será um tempo maravilhoso para elas. Certamente elas vão conversar bastante, né? Vocês ficaram caladas. Então sábado é uma oportunidade também para você ter comunhão, conversar com as outras irmãs, conversar com as amigas. Então sábado às 17 horas aqui na nossa igreja, dia 28, vem e traz alguém com você. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém aqui essa noite que está nos visitando pela primeira vez. Faz um sinal com a sua mão, caso você esteja aqui essa noite, pela primeira vez na nossa igreja. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Prepare aí o seu bolso, abra a sua carteira, abra o seu aplicativo. Você pode também pegar o envelope que está aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. Aproveita também e abre a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Versículo 6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio, versículo 7, aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu li o versículo 5, 6 e 7 porque eles falam, o texto fala sobre algo maravilhoso. E essa honra ao Senhor é interessante porque antes da honra, algo antecede isso. Essa entrega, esse objeto de adoração que nós damos por meio de uma ação de entregar algo, é o dinheiro, é o bem, porque é exatamente isso que o texto vai dizer no versículo 9, mas ele fala sobre uma confiança. O versículo 6 diz isso, ele diz: olha, confia no Senhor. Versículo 5 diz: confia no Senhor. O 6 diz: reconhece o Senhor. O 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Aí depois ele fala sobre a honra. Então isso é muito interessante a gente pensar sobre isso, pensar sobre esse momento, que não é um momento comum, não é um momento qualquer, mas de fato é um momento que nós estamos falando para nós mesmos em quem nós confiamos. Se é na nossa sabedoria, se é nas nossas habilidades, se é no nosso entendimento, se é na nossa força, ou se a nossa confiança está no Senhor. Então esse é um exercício, entregar as nossas ofertas é também, como o versículo 9 vai dizer, essa oportunidade que nós temos de considerar, de honrar aquele que é o autor de tudo que temos. Como eu disse no começo, o apóstolo Paulo disse que é Ele quem dá tudo, inclusive a nossa vida, o fôlego, Ele supre todas as nossas necessidades. Então esse momento da oferta, esse momento dos dízimos, é o momento de nós demonstrarmos isso ao Senhor, falando a nós mesmos, falando ao diabo, falando ao próprio dinheiro: você é aquele que me serve, você não é o meu dono, você não é o meu Senhor, a minha confiança está nele. Então separei a sua oferta, os seus dízimos, vamos adorar o Senhor, entregando com toda a alegria do nosso coração, tendo de fato isso no nosso espírito. Eu estou confiando no Senhor, eu não confio no meu entendimento, na minha própria força, nas minhas habilidades, mas eu confio naquele que é o autor de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode aproveitar esse momento. Apareceu para você aí um código QR Code que vai te direcionar as contas e você pode entregar aquilo que de fato deve ser entregue ao Senhor. Você já sabe, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas, elas podem te ajudar se você for utilizar cartão de crédito ou cartão de débito. Amém, gente? Levante a sua mão se você for utilizar o Pix ou algum meio eletrônico ou o seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar. Fazemos isso com entendimento, fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, Pai, considerando que esse é um momento de honra que nós podemos dar ao Senhor, nós podemos considerar o Senhor, dando aquilo que o Senhor mesmo fez chegar em nossas mãos. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, crendo que há sempre uma multiplicação que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente.
Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Graças a Deus, gente. Obrigado. Que bênção. Eu estava com saudade de vocês. Saudade da minha casa, da minha igreja, do meu povo. A gente, acho que você não percebeu, não sentiu minha falta, mas a gente passou uma semana fora. Eu estive lá com os nossos pastores, alguns dos nossos ministros, membros das nossas diretorias, tanto do Rema quanto da igreja, para a nossa reunião nacional de pastores e diretorias. Foi um tempo glorioso, onde a gente recebeu instruções preciosas. Foram reuniões de alinhamento, de correção, mas também de instruções, né? E a gente voltou de lá recarregados, né? E foi um tempo glorioso. Tivemos uma viagem muito boa, tempo de comunhão, foi excelente. É muito bom ir, mas é melhor voltar, né? Então estamos de volta, graças a Deus, e a gente fica muito felizes em saber que, mesmo na nossa ausência, a igreja funciona normalmente, né? Tudo correndo bem, os departamentos funcionando. Eu fico muito feliz. Miles Monroe dizia que o sucesso do líder é na sua ausência. Então a gente consegue medir esse sucesso na nossa ausência, e a gente fica muito felizes em saber que a igreja funciona normalmente quando a gente não está perto. Amém? Dito isso, então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 23. Eu tenho pouco tempo, senão o pastor não me dá mais oportunidades, então eu tenho que seguir o horário. Amém? Tem umas fotos aí, enquanto você abre, daí da nossa viagem. Nossa equipe é sensacional. Tá aí. Turma que foi, os nossos pastores das nossas igrejas. Carol foi licenciada lá, agora a ministra licenciada. Domingo nós vamos impor as mãos sobre ela aqui domingo. Tá aí. Glória a Deus, que bênção. A turma boa. Pastor Eduardo. Foi um tempo muito bom. Pude rever grandes amigos. Voltou de novo? Só tem essa foto? Voltou. Bênção, glória a Deus. Tempo glorioso, graças a Deus. Você abriu comigo lá em Salmo, capítulo 23. Obrigado aí, pessoal. Conseguiu as fotos. Salmos, capítulo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O tema da mensagem de hoje é: O Senhor é o meu descanso. Eu gosto porque Davi, ele começa o salmo dizendo: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, ele faz uma analogia sobre um pastor de ovelhas, porque de fato era a profissão dele, era aquilo que ele aprendeu a fazer desde pequeno, era a responsabilidade que ele tinha desde muito jovem na sua família. Então ele sabia o que era ser um pastor, e ele sabia que a função do pastor é suprir as ovelhas em todas as necessidades. Ele sabia que o pastor era aquele que levava o alimento, o suprimento, o cuidado, e que as ovelhas, elas necessitavam confiar naquele pastor. Elas precisavam ter a confiança delas no pastor, sabendo que o pastor, ele iria suprir, ele iria cuidar, ele iria guardar aquelas ovelhas. E Davi usa justamente essa analogia para simbolizar a relação que nós devemos ter com Deus, entendendo que o Senhor, ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. E quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele. Veja, o descanso está atrelado à confiança. Porque quando nós confiamos que Ele nos supre, que Ele nos guarda, que Ele cuida de nós, que Ele supre cada uma das nossas necessidades, nós descansamos nele. E o descanso, ele não pode ser natural para nós, nada contra a gente tirar férias, nada contra a gente ter um tempo de repouso, nada contra a gente ter um dia onde a gente pode dormir um pouco mais.
A gente precisa mesmo, de alguma forma, recarregar as baterias de uma maneira física, de uma maneira mental, mas eu quero dizer para você que o verdadeiro descanso para nós é o descanso no Senhor. Ele é a nossa fonte de descanso. Sabe, você pode dormir muitas horas por dia, você pode tirar férias 4 vezes ao ano, mas ainda assim você pode se sentir cansado. Porque o nosso cansaço, muitas vezes, ele não é só físico, ele não é só emocional, não é só mental. Muitas vezes o nosso cansaço é espiritual. E se a gente não estiver bem na nossa vida espiritual, a gente não vai estar bem em nenhuma outra área da nossa vida. Então, o nosso descanso no Senhor, ele não é só espiritual. Embora o descanso espiritual seja o mais importante. Mas quando nós falamos sobre o descanso do Senhor, estamos falando sobre um descanso que afeta todas as áreas da nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: você pode dormir muito. Você pode ter férias muitas vezes ao ano. Mas o seu descanso só virá no Senhor. Então Davi tinha esse entendimento, ele sabia que o Senhor iria supri-lo. E veja, quando Davi escreveu o Salmo 23, nós estamos falando de um homem que já tinha atingido um nível de maturidade. Nós já estamos falando sobre um homem que tinha passado por momentos difíceis, por crises, por perseguições, por traições. Estamos falando sobre um homem que tinha tido experiências complexas na sua vida. Mas ele sabia exatamente que mesmo em meio a perseguições, dificuldades, circunstâncias, ele tinha um Deus em que ele podia confiar. E essa confiança no Senhor produzia o descanso que ele precisava. Nós não estamos vendo aqui um homem abatido, nós não estamos vendo aqui um homem cansado, mas nós estamos vendo um homem vigoroso que confiava no Senhor. Eu quero dizer para você, aqui nessa noite, que talvez você esteja passando por algum problema, alguma circunstância, alguma dificuldade na sua vida. Todos nós, irmãos, passamos por problemas. Todos nós passamos por pressões. Todos nós passamos por dificuldades. Mas a grande questão não é se vamos passar. A grande questão é como vamos passar por elas. A grande questão é como estamos encarando os problemas, como estamos encarando as circunstâncias. Será que elas têm minado as nossas forças? Será que as circunstâncias e os problemas que têm chegado até nós têm tirado de nós a nossa alegria, o nosso prazer? Será que temos ficado abatidos, tristes, angustiados diante das circunstâncias que se levantam? Sabe, isso não é o descanso. Deus, ele tem uma proposta para as nossas vidas, que é vivermos uma vida descansando nele. E veja, não estou falando que descansar é você ficar paralisado, não estou falando que descansar é você ter uma vida preguiçosa, mas eu estou falando que descansar é ter uma vida de confiança nele. Entendendo que você não está só, você não lida com seus problemas sozinho, você não está isolado nesse mundo. Mas você tem um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus que é excelso, sublime, supremo, extraordinário, o todo-poderoso está com você. É isso que fez o apóstolo Paulo, mesmo em meio a circunstâncias e a perseguições, problemas muito difíceis. Paulo servia ao Senhor de todo o coração e, no entanto, ele era perseguido por isso. Paulo dava toda a sua vida em prol do reino e, no entanto, ele era açoitado, ele era caluniado, ele era perseguido. Mas isso faz Paulo se fortalecer ainda mais em Deus. Veja, aqueles problemas não paralisaram Paulo, não deixaram Paulo abatido, não deixaram Paulo entristecido, não deixaram Paulo cabisbaixo. Mas ele foi aquele que disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendia que a fonte dele vinha do Senhor. Paulo entendia que a força dele vinha do Senhor. E certa vez ele escreve em Efésios capítulo 6, no verso 10, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, tem faltado para muitos crentes se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Veja, são duas coisas diferentes. A gente se fortalece no Senhor, mas a gente também se fortalece na força do poder dele. Tem força para você, tem vigor para você, tem ânimo para você.
Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desanimado, abatido. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite angustiado, por causa de uma dívida, por causa de uma cobrança, por causa de um problema, por causa de uma circunstância que se levantou. Mas eu quero dizer para você que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui animado, você vai sair daqui fervoroso, intenso, confiante no Senhor. A vida que Deus tem para nós, irmãos, é uma vida abundante. Não é uma vida onde a gente sofre, onde a gente padece, onde a gente fica triste. Não, a vida que Deus tem para você é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Tudo que for diferente disso não é a vida proposta por Deus para você. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é tempo de você retroceder, não é tempo de você ficar chorando, não é tempo de você se vitimizar, é tempo de você se levantar no Senhor, entendendo que Ele produz o descanso que você precisa. Leonard Ravenhill, um grande homem de Deus, um ministro do Evangelho, ele disse certa vez, o verdadeiro descanso vem quando cessamos de lutar com as nossas próprias mãos as nossas batalhas e confiamos em Deus. O verdadeiro descanso vem quando cessamos de lutar com as nossas próprias mãos as nossas batalhas e passamos a confiar em Deus. Diga, eu confio em Deus. Provérbios capítulo 3, no verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Tem muito crente se estribando, se apoiando no seu próprio entendimento, achando que é na sua própria força que ele vai conseguir os resultados. De fato, irmãos, tem coisas que na nossa própria força, na nossa inteligência, a gente pode conquistar nessa vida. Mas essa não é a vida plena que Deus tem para nós. Deus quer ser participante de tudo que a gente vai fazer na vida. E essa confiança precisa estar nele, porque quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, a gente vai ter algum resultado em algum momento. Mas não significa que será sempre assim. Não significa que os resultados virão sempre. Muitas vezes nós vamos ter decepções, muitas vezes nós vamos ter problemas, porque estamos confiando na nossa própria mão, no nosso próprio braço, na nossa própria inteligência. E a proposta de Deus para nós é que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Ei, que tal você trazer Deus para perto? Que tal você deixar Deus ser participante da sua vida? Que tal você deixar Deus ser a prioridade máxima na sua vida e começar a depender dele? Precisamos ser dependentes dele, irmão. Quanto mais dependemos do Senhor, mais nós vamos confiar nele e mais nós vamos ter descanso nele. Isaías capítulo 40, verso 31, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor renova as nossas forças. Em que você tem esperado? Seu salário, seu dinheiro, seu entendimento, sua força? O que você tem confiado? Qual tem sido a confiança da sua vida? Será que você tem esperado no Senhor? E aqui está falando que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Às vezes estamos tendo as nossas forças drenadas, porque não temos esperado no Senhor. Tem muito crente cansado, abatido. Tem muito crente exausto. Mas Jesus, ele certa feita, ele nos diz em Mateus capítulo 11, no verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma outra versão que diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, ou 100% das vezes, é causada por uma pressão do diabo. Então tem crente que está cansado e oprimido por Satanás. Cuidado, irmão, para você não estar vivendo uma vida de opressão do diabo. Não, essa não é a vida que Deus tem para você. A gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa se posicionar. A gente precisa entender a autoridade que o Senhor já nos deu. A gente tem que falar com a circunstância. A gente tem que falar com o problema. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Aleluia. Mas tem crente que está calado. Calado diante do cansaço. Calado diante da opressão. Calado diante do estar sobrecarregado. Essa não é a vida que Deus tem para você.
E Jesus disse: olha, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é esse vinde a mim, irmão? Está falando de relacionamento. Como está o nosso relacionamento com Deus? Davi estava falando sobre relacionamento. O Salmo 23 não fala sobre provisão e suprimento, como muita gente pensa. O Salmo 23 está falando sobre relacionamento. O Senhor é o meu pastor. A minha confiança está nele, as minhas fontes estão nele, o meu olhar está para ele, eu espero nele. A ovelha, quando ela está com problema, quando ela está cansada, machucada, ela procura o pastor. Está falando exatamente sobre esse relacionamento. Está falando exatamente sobre essa relação. Davi estava dizendo: eu como ovelha busco o meu pastor, para que eu encontre nele o descanso, para que eu encontre nele a provisão, o suprimento. E o meu pastor me supre em cada uma das minhas necessidades. É por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor, e absolutamente nada me faltará. Tem muito crente desesperado. Tem muito crente que confia no seu próprio braço, no seu próprio entendimento, e quando ele vê que o seu braço, o seu entendimento não consegue mais produzir os resultados, se desespera, fica angustiado, e a primeira coisa que faz é: não vou mais para a igreja. Tem crente que diz assim: não vou fazer o rema, porque é muito cansativo, eu acordo 5 horas da manhã, e depois eu ainda tenho que, do trabalho, vir para assistir aula segunda, quarta e sexta. Isso é muito cansativo. É cansativo quando você está vivendo uma vida carnal, natural. Mas quando você está vivendo uma vida espiritual, entendendo que o Senhor é o seu pastor e que Ele supre você de cada uma das suas necessidades, entendendo que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Quando você entende isso, irmãos, você está dando passos de fé, você está dando passos de confiança. Quando você entende isso, você está vivendo uma vida espiritual. Quando você entende isso, você está fazendo aquilo que Gálatas capítulo 6 nos instrui: andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando andamos no Espírito, nós nos recusamos a viver uma vida de cansaço. Quando andamos no Espírito, nós estamos nos revestindo do ânimo revigorado que Deus tem disponível para nós. Ei, Ele é a sua fonte inesgotável. Tem muito crente que está cansado de servir na igreja, mas eu quero dizer para você que o serviço da igreja não produz cansaço. O que tem provocado esse cansaço em você é a falta da comunhão, é a falta do relacionamento. E o salmista continua no verso 2, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos está falando sobre alimento. Pastos verdejantes, abundância de alimento. A ovelha, ela pasta, ela se alimenta de pasto. E ele está dizendo: olha, tem pastos verdejantes, muito alimento, alimento com fartura. O melhor que a terra pode produzir. E esse alimento está falando sobre provisão, suprimento. E às vezes a gente pensa que provisão e suprimento de Deus é uma quentinha, é o vale transporte, é o novo, nem existe mais. É o ticket de refeição, ainda existe ticket de refeição? Agora é o cartão, né? Aquele cartãozinho. A gente pensa que isso é o suprimento de Deus, é a cesta básica que chegou. Não, irmão, isso não é suprimento de Deus. Isso pode ser um socorro, mas o suprimento de Deus é segundo a riqueza em glória dele. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. É segundo a riqueza em glória, é baseado na riqueza em glória. Quantos sabem que Deus é muito rico? A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que no céu, na eternidade, nós vamos viver numa cidade chamada Nova Jerusalém, onde as ruas são asfaltadas com ouro. Uau! Estamos falando de um Deus rico, próspero, exagerado. E a provisão dele, o suprimento dele para os seus filhos é segundo a sua riqueza em glória. É por isso que Davi disse: pastos verdejantes, Ele me faz repousar sobre isso.
Está dizendo, olha, Deus vai suprir a sua necessidade de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão maravilhosa, que você só vai deitar em cima. Agora é interessante porque ele não diz que a gente vai descansar ou repousar sobre pastos verdejantes, mas ele diz que Ele me faz repousar. Sabe o que é isso, irmão? Está falando sobre a gente ter uma dependência dele. Era a parte que você dava um amém, saía correndo. Está falando sobre termos uma vida dependente dele. Ele me faz repousar. Quando eu entendo que ele é o meu pastor, quando eu entendo que ele é meu supridor, quando eu tenho uma relação direta com ele, quando eu tenho relacionamento com ele. Ei, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? Veja, eu não estou falando de oração em momentos específicos, eu não estou falando de oração na igreja, eu estou falando sobre uma vida de intimidade, sobre uma vida de comunhão com Deus, onde você compartilha os seus planos, seus sonhos, seus desejos, onde você consagra a sua vida a Ele, onde você tem uma vida de adoração plena a Ele. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse relacionamento, quando nós reproduzimos esse relacionamento, entendendo que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso supridor, que as nossas fontes estão nele, Ele nos pega pela mão e nos faz repousar, descansar, dormir, deitar em pastos verdejantes. Eu me lembro daquela figura, quando eu era criança, do tio Patinhas. Quem lembra do tio Patinhas? O tio Patinhas, ele era uma figura muito rica. E tem um determinado momento que ele entra no seu cofre, e aí ele vai e mergulha no cofre dele, que é um cofre gigantesco, com muito dinheiro, muito ouro, muitas moedas de ouro. E ele mergulha ali, e daqui a pouco ele está nadando sobre o ouro, sobre o dinheiro dele. Repousar em pastos verdejantes. Descansar em meio à abundância. Deus não tem uma vida de escassez para você, irmão. E esse descanso não é você ficar parado. Esse descanso é você continuar trabalhando. Esse descanso é você continuar produzindo. É você continuar indo para o seu trabalho 5 horas da manhã. É você continuar fazendo rema à noite. É você continuar fazendo sua faculdade. É você continuar servindo nas escalas da igreja. E você não se cansar. Aleluia. E Isaías 40, no verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a vida que Deus tem para você. É uma vida onde você vai correr rápido, correr velozmente, fazer grandes coisas e não vai se cansar. É uma vida onde você vai caminhar e não vai se fadigar, porque você está esperando no Senhor. As suas forças estão sendo renovadas. Ei, as suas forças estão sendo renovadas. Há vigor para você, há força para você, há descanso para você. Você não vai viver cansado, abatido, cabisbaixo, triste, não. Chegou a hora de fechar a porta para a depressão, fechar a porta para a ansiedade, fechar a porta para crises, para a síndrome do pânico. Ei, chegou a hora de você descansar no Senhor. Você vai correr rápido e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar, porque você espera no Senhor, e Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te leva para junto das águas de descanso. Ei, irmão, tem águas de descanso para você. Tem águas de descanso para você. Veja, ele está falando sobre você repousar em pastos verdejantes, você descansar, você ficar tranquilo, porque você está sendo suprido em todas as coisas. E não é um suprimento qualquer, é em pastos verdejantes, é segundo a riqueza e glória dele. Pode ser, irmão, que você esteja passando uma leve e momentânea tribulação, mas está chegando algo glorioso na sua vida, que vai gerar um peso eterno de glória. O problema na vida do crente, a pressão na vida do crente, tem prazo de validade.
É momentâneo. Ah, pastor, eu estou desempregado. Ah, pastor, eu estou com a dívida. Ah, pastor, eu estou com um problema, estou com a doença. Irmão, é momentâneo. É leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Oh, aleluia. Mas Deus está te fazendo repousar em pastos verdejantes. Fala sobre a abundância, sobre a fartura. Fala sobre o suprimento completo e as provisões abundantes. E Ele está te levando para junto das águas de descanso. Ele tem águas de descanso para você. Está falando sobre refrigério. Está falando sobre você estar animado. Está falando sobre você não desanimar, não ficar com a sua alma abatida, não deixar os problemas minarem a sua fé. Existe um provérbio que diz: o justo jamais será abalado. Ei, você é justo. E você jamais será abalado. Problema algum vai te abalar. Problema algum vai minar as suas forças. Aleluia. Aleluia. Vou encerrar com isso. John Wesley, certa vez ele disse: entregue tudo a Deus e você encontrará descanso para a sua alma. Entregue tudo a Deus e você encontrará descanso para a sua alma. Não é tempo de você retroceder, meu irmão. Não é tempo de você ficar desanimado. Há águas de descanso para você. Há águas de descanso para você. No verso 3 de Salmo 23 ele diz: refrigera-me a alma. As suas emoções, os seus sentimentos. Para de agir pelas emoções, para de agir pelos sentimentos. Quando a gente age pelas emoções, quando a gente age pelos sentimentos, a gente só tem perda e dano. Mas quando a gente age guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Senhor, confiando nele, nós somos guiados pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o refrigério para a alma chega para nós. Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você esteja aqui e há um peso sobre você. Há uma opressão sobre você. Talvez você diga: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar sozinho pela minha família. Meu marido não luta mais, minha esposa não luta mais. Só eu que estou carregando. Eu estou cansado, pastor, de lutar pelo meu chamado, pelo meu ministério. Eu estou cansado, pastor, lá no meu trabalho. Talvez haja motivos para você aqui nessa noite. E pessoas específicas aqui estejam vivendo essa vida cansada e oprimida. Aleluia. É uma noite de quinta-feira, não é uma conferência. Não é um domingo à noite. Mas quantos sabem, irmãos, que Deus, Ele nem sempre é um Deus espetacular. Mas Deus age de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que Elias estava cansado. Elias estava abatido. Elias estava em depressão. Alguns psicólogos, analisando a história de Elias, eles conseguem diagnosticar que Elias estava passando por uma profunda depressão. Ele foi jurado de morte, ele estava fugindo. Mas Deus o leva até o Monte Horebe. E quando chega no Monte Horebe, Deus pergunta para Elias: Elias, o que está acontecendo com você? E ele diz: olha, eu tenho sido zeloso, mas tem 7.000 que se prostraram. Aliás, ele diz: mas todos os profetas me abandonaram e se prostraram a Baal. Aí Deus tira Elias dali, manda Elias para fora daquela caverna. E Deus mostra para ele ali, em 1 Reis capítulo 19. Vem um grande terremoto, mas a Bíblia diz que Deus não estava naquele terremoto.
E depois vem uma grande ventania, e Deus não estava naquela ventania. Depois vem um grande fogo, mas Deus não estava naquele fogo. E de repente vem uma brisa suave, com um leve assobio, um cicio. E a Bíblia diz que Deus estava ali. O que isso quer nos dizer? É que às vezes a gente está com expectativa de que será algo estrondoso. Um profeta vai vir, o ministro vai apontar o dedo para nós, e as coisas vão mudar. Mas sabe, irmãos, Deus, ele é simples. Deus se move de maneira simples. Pode ser numa quinta-feira. Pode ser numa quinta-feira que luz chega para você. A revelação chega para você. E você vai entender que o poder de Deus já está atuando e operando na sua vida. E tudo que você precisa fazer é se posicionar e deixar esse poder agir. E talvez luz não tenha chegado para você nessa área até então, mas hoje chegou. Hoje tem um cicio de Deus. Hoje tem uma brisa suave de Deus, que vai trazer o descanso que você precisa. Agora é interessante porque Deus tira Elias da caverna. E Deus se mostra para ele com esse cicio, essa brisa suave. E aí Deus chama Elias de novo para a caverna. E um detalhe muito interessante em 1 Reis capítulo 19. É que a Bíblia diz que Elias ali teve temor. E ele se esqueceu de algo que um profeta nunca se esquecia: o seu manto de oração. Um profeta nunca se colocava diante de Deus sem o seu manto de oração. Mas Elias estava tão distante de Deus, irmão, que ele esqueceu o seu manto de oração. Elias estava tão distante, tão envolvido com os problemas, com as circunstâncias, com as pressões. Ele estava cansado, sobrecarregado, oprimido. Talvez alguns estejam aqui nessa noite, como Elias, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Talvez você abriu a porta para a síndrome do pânico, para a ansiedade, talvez até para a depressão. Mas a Bíblia diz que diante de uma brisa suave, o profeta teve uma consciência. Ele disse: ei, estou sem um manto de oração. O que fez você chegar até aqui, está cansado e sobrecarregado, não são os problemas, não são as dificuldades, não são as ameaças, não são as cobranças, não são as crises. O que fez você chegar até aqui é que você está sem o seu manto de oração. Fala sobre o seu relacionamento com Deus. Fala sobre você estar distante. Aleluia. Cadê aquele homem, aquela mulher que ficava de madrugada orando, que acordava com aquele desejo intenso de falar com o Senhor, que tinha aquela alegria? Aleluia. Deus está lembrando você que acima de tudo você é um homem de oração, que acima de tudo você é uma mulher de oração. E é interessante porque Elias bota o manto, ele volta para a caverna e Deus faz a mesma pergunta para ele: Elias, o que está acontecendo? Deus faz a mesma pergunta. Mas sabe o que Elias responde? Ele diz: você sabe como tenho sido zeloso, mas todos os profetas fugiram, abandonaram. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes a gente tem uma autoimagem errada, distorcida de nós mesmos. A gente está distante de Deus, a gente não está mais orando, a gente não está mais com aquela chama acesa do Espírito. A gente está distante de Deus, mas a gente fica colocando a culpa nos outros. É a minha esposa, é o meu marido, é a minha igreja, é o meu pastor, é o meu líder, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha falta de oportunidades. Mas Deus olha para Elias e diz assim: Elias, ainda tem 7.000 profetas que não se prostraram a Baal. Deus está falando com você: ei, ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal.
A culpa não é do seu pastor, a culpa não é do seu pai, a culpa não é do seu marido, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é dos seus filhos, a culpa não é do seu trabalho. Você está tendo uma visão distorcida sobre você mesmo e sobre a realidade ao seu redor. Deus está falando, olha, está tudo bem, você só precisa confiar em mim. Agora o que é mais interessante é que Deus fala para Elias, olha, Elias estava em depressão, Elias estava triste, angustiado, abatido, cansado. Mas Deus olha para ele e fala assim, Elias, agora você vai sair e vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta, seu substituto. Sabe o que isso quer dizer? É que o descanso de Deus é fazendo a gente trabalhar. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que o descanso de Deus é fazendo você servir. Então deixa eu dizer algo para você, está cansado? Deus vai trazer mais trabalho para você. Porque o descanso dele não depende de você ficar parado. O descanso de Deus é fazer você estar em movimento. O descanso de Deus é fazer você cumprir um propósito. O descanso de Deus é fazer você cumprir o chamado. Levanta suas mãos. Algo está sendo liberado para você nessa noite. É uma noite de quinta. Deus pode fazer muita coisa numa quinta-feira. É uma quinta viva. Tem vida nessa quinta. É uma quinta viva. Recebe agora, em nome de Jesus, uma nova unção sendo liberada. Uma nova unção sendo liberada. Senhor, libera uma nova unção. Uma unção de refrigério, de descanso. Eu declaro, Pai, os cansados e sobrecarregados recebendo alívio. Alívio. Eu declaro uma mudança de mentalidade. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, sendo plenamente manifesto na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, fervor no espírito, uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus, uma vida de dependência do Senhor, uma vida de confiança no Senhor, sendo ativada hoje. Satanás, toda a opressão, todos os seus intentos contra a vida dos meus irmãos, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada todo espírito maligno que tenta contra a vida dos meus irmãos, contra essa igreja, eu repreendo agora em nome de Jesus. Declaro que cada um de nós somos livres para corrermos nossas carreiras. Eu declaro um novo tempo, um tempo de entendimento, um tempo de compreensão, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O ânimo sendo renovado, as forças sendo renovadas. Vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe agora o refrigério. Segura estou nos braços. Aí está. Daquele que nunca Aí está. me deixou. Aí está, refrigério do Senhor, descanso do Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Que banquete poderoso o Senhor nos disponibilizou essa noite. Amém, irmãos? Nós não poderíamos encerrar um tempo como esse sem fazer a alguém, de repente, o melhor convite que essa pessoa pode receber. Talvez você ainda não tenha feito essa aliança com o Senhor, e esse é o seu momento, é a noite que o Senhor preparou para você. A aliança que nós fazemos com Deus é em Cristo Jesus. Deus nos deu Cristo justamente por isso e para isso. Ele mudou a nossa eternidade em Cristo. Isso não tem nada a ver com religião, mas isso parte de uma confissão que nós fazemos, crendo com o nosso coração que Cristo veio a essa terra como Filho de Deus e que por meio dele o Senhor mudou a nossa eternidade. Se você nunca fez essa oração, se você nunca fez essa confissão, crendo de todo o seu coração, eu queria te fazer esse convite para essa noite. É o próprio Deus que está chamando você para esse encontro, para essa aliança. É um presente que Ele mesmo nos deu, mas que nós precisamos também dizer o nosso sim. Como um casal que diz o sim diante de um juiz, de uma autoridade, nós também precisamos dizer sim àquilo que o Senhor fez para nós. Alguém está aqui essa noite, nessa condição, e deseja fazer essa confissão, nós vamos orar juntos, eu vou te conduzir, te ensinar. Tudo que você precisa é crer e estar disposto e disponível para isso. Se você está aqui essa noite e você deseja de todo o coração fazer isso, levante a sua mão. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você. Todos crentes, todos salvos, graças a Deus. Talvez você já tenha feito essa aliança com o Senhor há tempos atrás, mas você percebe que esfriou, que se distanciou, mas algo está queimando aí no seu coração para você se reconciliar com Ele, para você voltar. Eu quero dizer que Ele não está com raiva de você. Pelo contrário, Ele está pronto para te receber de volta. E Ele preparou essa noite para você justamente para isso. Alguém está aqui e deseja se reconciliar com o Senhor? Faz o sinal com a sua mão. Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já seja crente, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, com evidência bíblica de orar em outras línguas. E eu quero dizer que é para você, que é para esse tempo, que está disponível, e você só precisa receber. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, mas deseja sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, você pode vir aqui à frente. Nós temos uma equipe que vai te ensinar, que vai te conduzir a isso, e você vai sair daqui certamente essa noite cheio do poder de Deus. Todos cheios, graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? A Bíblia diz que Cristo já levou todas as enfermidades. Você não precisa carregar de novo. Você só precisa crer e receber aquilo que Ele fez. E isso é pela fé. Se você está aqui, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos sobre você. E você vai sair daqui completamente livre essa noite. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Uma igreja poderosa no Senhor. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por essa noite. Eu queria aproveitar aqui e fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquele que o pastor Fábio ministrou tão bem essa noite. Eu queria de fato te estimular a aprender sobre isso, a adquirir esse hábito da leitura, que certamente vai enriquecer e vai te ajudar. A sua caminhada cristã precisa ser de fato construída pela palavra, e os livros certamente vão te ajudar em muito nesse aspecto. Esse livro, Porque o Senhor é o Meu Pastor, de Tony Cook, um livro maravilhoso, 7 passos para julgar a profecia,
esse outro livro, Como Sua Montanha... Não, Fale com a Sua Montanha, de Kenneth Reagan, filho. Então, aproveita, lá no final, passa no nosso Verbo Shop e adquire essas literaturas que certamente vão te ajudar ricamente, vão te ajudar nessa caminhada cristã. E lembrando, para as mulheres, eu falei com você no começo, o passaporte para o Café Rema para elas está disponível lá atrás. Vem, traz alguém com você, vai acontecer aqui na igreja, sábado, às 17 horas, é um evento exclusivamente para as mulheres, está sendo promovido também pelo Rema, uma oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre o Rema, é uma oportunidade para você que já conhece, trazer uma mulher com você também, tá bom? Sábado às 17 horas aqui na nossa igreja. Um final de semana abençoado, próspero, cheio de boas notícias, respostas vindo da parte do Senhor e você também dando boas respostas a Ele, em nome de Jesus. Tenha um excelente final de semana, irmãos. A gente se encontra domingo.